3, versículos de 1 a 7. Amém? Todo mundo encontrou? Sofonias 3, capítulos de 1 a 7. Ai da cidade opressora, da rebelde manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão associadas, fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, e de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída segundo o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Esse é um texto bem pesado, é um texto bem forte, mas Sofonias traz para nós algumas coisas muito importantes. O tema que eu quero tratar esta manhã é a nação está em perigo. E é exatamente isso que Sofonias está trazendo em seu texto. Sofonias está alertando toda a população, todo o povo, toda a sociedade, todos aqueles que faziam parte também de um alto comando do governo. Ele alerta a cada um dizendo: a nação está em perigo. E é muito importante nós entendermos um pouco o contexto do qual é colocado aqui o que Sofonias está nos dizendo. Primeiro nós precisamos entender que Sofonias ele está ambientado num contexto das reformas religiosas. Isso acontece no reinado de Josias entre 641 e 609 a.C. Nesta época foi colocado grandes problemas no país. Ele foi descendente do rei Ezequias. Ele sobreviveu aos dias mais sangrentos que tiveram. Esses dias aconteceram do rei Manassés. Foram dias terríveis. O alvo dessa profecia era Judá. Para sermos mais precisos, estamos falando aqui da capital, Jerusalém. Ao nós analisarmos todo o contexto do reinado de Josias, nós entendemos melhor o que Sofonias estava tentando dizer ao seu povo. Desde a submissão de Israel, que no caso aconteceu à Assíria nesta época, isso foi por volta de 734, o povo ele vinha sofrendo uma invasão terrível. Essa invasão era de costumes e práticas estrangeiras e pagãs. E quando isso estava acontecendo, estava destruindo, estava acabando com tudo aquilo que o povo de Deus acreditava. Ezequias ele tentou extirpar essa influência. Ezequias ele trabalhou muito para que isso não acontecesse, mas ele não conseguiu. Ezequias não foi muito feliz, porque nós estamos falando aqui de um reinado de Manassés. Manassés ele reinou por aproximadamente 55 anos. Ezequias ele sofreu muito com isso, porque
todos os ensinamentos eles foram deturpados, as práticas religiosas, elas foram totalmente acabadas, elas foram jogadas ao chão, elas foram rasgadas, porque 55 anos de um poder onde a prática pagã, onde os costumes pagãos estavam sendo colocados dentro do povo que cria no Senhor Jesus. Manassés, ao reinar por 55 anos, traz grande prejuízo a toda uma sociedade. Primeiro porque ele instituiu o culto idólatra. Ele traz novamente o culto aos deuses. Ele cria nesta época, na verdade ele não cria, nessa época ele reconstrói os templos de adoração aos deuses. E quando ele faz essa reconstrução, ele exalta e ele estabelece altares por todas as partes. Esses altares foi estabelecido a Baal. Baal, então, começa a ser adorado em todos os lugares. Ele estava cultuando divindades do céu. Muitas divindades se criam naquela época. E ele começa a trazer essas divindades como um Deus na vida de cada um. Ele também trabalha com adivinhações. Ele traz as adivinhações e as magias novamente para o meio do povo. Ele derrama muito sangue inocente. Além de derramar muito sangue inocente, ele faz o seu próprio filho passar pelo fogo. O seu próprio filho é dado como sacrifício a deuses. Ele mata o próprio filho para adorar a deuses pagãos. Então nós encontramos aqui neste reinado grandes problemas. Primeiro, nós temos as práticas idólatras. Segundo, nós temos o assassinato. Terceiro, nós temos a violência que foi instituída. E em quarto lugar, nós encontramos a injustiça que é feita a todo um povo. O contexto do qual nós encontramos aqui é um contexto terrível. Nós vemos um contexto judaico que envolve o rei Josias, que está repleto de necessidades, repleto de desejo em trazer uma reforma religiosa para aquele local. Nós encontramos aqui problemas políticos, problemas sociais e problemas religiosos que estavam acontecendo naquela nação. Josias tenta aqui promover então uma reforma religiosa. Josias tenta trazer à tona a importância de que isso acontece. Só que Sofonias é quem é o incentivador dessa reforma. Sofonias é quem trabalha para dizer que é preciso mudar tudo aquilo que durante 55 anos foi colocado num reinado que traz total destruição ao povo. Então a nação ela está em perigo, porque elas estavam adorando a deuses. A nação está em perigo, porque eles não criam mais no Senhor como seu único Salvador. A nação está em perigo, porque ela recebe uma grande, avassaladora doutrina pagã em meio do seu povo. Sofonias não é um texto onde nós podemos fazer vários debates teológicos. Sofonias, ele traz muitas coisas práticas e aplicáveis em situações concretas. Sofonias traz para nós uma denúncia. Sofonias denuncia as transgressões pelas quais viria o castigo. O povo sofreria por isso. E Sofonias está denunciando todos os problemas que estavam acontecendo naquele reinado. Sofonias está dizendo tudo o que estava de errado. Sofonias disse que o castigo viria porque a idolatria cultural ela estava muito grande. Sofonias estava dizendo que o castigo viria porque a injustiça estava impregnada em toda a sociedade, em todos os lugares. Não existia uma pessoa só que eles pudessem olhar e dizer: esse aqui, de fato, é discípulo de Cristo Jesus. Esse aqui é alguém que nós podemos ter como base.
esse aqui é alguém que pode governar o nosso país, esse aqui é alguém que nós podemos olhar e entender que ele é uma boa liderança religiosa, ele é um bom governador para o nosso país. Eles não encontravam isso, porque eles eram materialistas, eles estavam indiferentes com toda a parte religiosa. Os abusos das autoridades, as ofensas que eram cometidas pelos estrangeiros contra o povo de Deus, era algo grave e terrível. É um contexto que nós encontramos que traz para nós uma tristeza muito grande em ver isso. Mas esse texto que Sofonias nos traz, nós podemos ver a severa denúncia que ele está fazendo contra toda uma nação. E ninguém escapa dessa severa denúncia que ele faz. Nós estamos vendo aqui algumas partes do caráter de Jerusalém que estava sendo deturpado. Nós estamos vendo aqui uma cidade que torna-se opressora, uma cidade que torna-se rebelde e manchada de sangue. Nós estamos vendo aqui uma cidade em que não se aceitava disciplina. Grandes problemas estavam acontecendo no meio do povo. Uma cidade manchada, como é colocada aqui na Bíblia, por alguns escritores, eles colocam como sendo uma cidade sangrenta, aonde sangue inocente é derramado para que uma cidade possa crescer e seus prazeres mais obscuros possam ser satisfeitos. Porque nada que eles faziam satisfazia o seu coração. Por isso que ele coloca aqui, uma cidade sangrenta, manchada. Você vê que contexto terrível que essa cidade foi construída. Você vê que um reinado de 55 anos, quando é voltado para deuses, o prejuízo que traz para toda uma nação. A injustiça que foi cometida contra o povo. É uma injustiça da qual oprimia eles de tal forma que eles foram se corrompendo, que eles foram se deixando levar, eles foram largando de olhar para Deus e tendo Ele como seu Senhor e Salvador, e começaram a participar dessas práticas. Líderes políticos influenciaram sobre isso. Líderes jurídicos também tiveram grande influência. Líderes religiosos foram corrompidos. Líderes religiosos deixaram de adorar a Deus para adorar a deuses pagãos. Olha o contexto de qual Sofonias escreve. A mensagem de Sofonias, ela está proclamada de forma fantástica, dizendo: o dia do Senhor, esse dia virá. Ao mesmo tempo que Sofonias, ele fala sobre o juízo de Deus, ele também fala sobre a graça de Deus. E ele coloca essas duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, o que nós vamos tratar essa manhã é: a nação está em perigo. E ela está em perigo quando nós olhamos aqui nos 2 primeiros versículos. Ela está em perigo quando ela se desvia do caminho de Deus. Então essa nação está em perigo. Olha o que diz os 2 primeiros versículos. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Quando se desvia do caminho de Deus, você se afasta cada vez mais dele, abrindo as portas para que as coisas idólatras entrem no seu coração. Quem se desvia da palavra de Deus, como sua regra de fé e prática, procura os seus próprios interesses para poder satisfazer os seus desejos pecaminosos. E isso acontece porque pecamos contra Deus. No início desse versículo, nós encontramos uma palavra que tem que nos chamar a atenção: ai. É engraçado que essa palavra ai, ela sempre vem seguida de um lamento. Ela sempre vem seguida de alguma coisa terrível que está acontecendo.
E quando nós olhamos para esse lamento, nós entendemos que esse lamento produz castigo também. Esse lamento produz coisas que nos chamam a atenção. A condição da qual nós vemos aqui em Sofonias é de que a bênção ela foi quebrada pela desobediência. A condição da bênção que foi dada por Deus, ela foi quebrada porque o povo estava desobedecendo a Deus. Profetas anteriores já haviam alertado o povo sobre isso. Profetas anteriores já haviam dito: olha, vocês vão sofrer se não adorar a Deus verdadeiramente, não se colocar diante de Deus, não entender quem é o Senhor da sua vida. Vocês sofrerão porque a mão de Deus pesa sobre o teu povo. Nós temos a tendência de olhar um amor de uma forma deturpada nos dias de hoje. As pessoas acham que amor é você passar a mão na cabeça quando alguém comete algum erro. As pessoas acham que amor é quando um filho talvez comete, vamos colocar, uma atrocidade muito grande e ele é preso. Alguns pais vão lá, pagam a fiança e retiram esse filho da cadeia e passam a mão na cabeça dele como se nada tivesse acontecido. Hoje, alguns adolescentes não sofrem mais as consequências de seus erros, das desobediências. Mas a Bíblia nos ensina que amor também é a correção. Amor também é a chamada de atenção. Amor também é quando o peso da mão de Deus recai sobre as nossas vidas. Eu gosto muito de olhar para o livro de Gênesis. Eu acho fantástico ver o amor de Deus sobre a nossa vida. Quando Adão e Eva transgridem, desobedecem a Deus, Deus anteriormente tinha dito a eles: se você comer do fruto que se encontra no meio do jardim do Éden, certamente morrerás. E que bênção maravilhosa! Deus perdoou o erro que eles cometeram, mas toda a terra sofreu e eles foram expulsos do jardim do Éden. Isso é amor. A consequência dos erros, eles foram sofridas porque eles erraram. Quando nós erramos, nós temos consequências desses erros. E a mão de Deus pesa sobre as nossas vidas. E glória a Deus por isso. Talvez tenhamos receio de dizer glória a Deus, mas é glória a Deus. Porque por amor a nós, Ele nos chama a atenção e nos corrige. Para que nós nos voltemos para o seu caminho. Para poder adorá-lo como Deus merece. Mesmo não conseguindo fazer isso. Mesmo nós não temos capacidade de fazer isso. Isso é amar. Amar é chamar a atenção. Amar é você sofrer as consequências. E os profetas haviam avisado que o povo sofreria as consequências se eles se desviassem do caminho de Deus. E a cidade, ela deveria ser fiel à aliança que foi feita. A cidade, ela deveria olhar para o Senhor e se manter firme. Mas ela faz completamente ao contrário. A cidade, ela se torna rebelde e manchada pelo pecado. Ela é carregada pela opressão, porque ela quebra essa fiel aliança que foi feita com o seu povo. Quando ela olha mais para o pecado do que para Deus. Toda uma nação começa a sofrer. Nós podemos usar como exemplo um texto paralelo que encontra-se em Miqueias, capítulo 7. Olha que interessante o que esse texto diz. Ai de mim, sou como um homem faminto depois da colheita. Procuro figos na figueira e uvas na parreira, mas não encontro nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. Claramente demonstra aqui que eles não tinham satisfação em nada. No versículo 2 ele diz que num país inteiro, num país todo, ele não encontrava uma pessoa sequer honesta.
Está no versículo 2. Num país inteiro não se encontrava uma pessoa sequer honesta. Não consegui encontrar nenhuma pessoa que obedecesse às leis de Deus. Não consegui encontrar nenhuma pessoa que obedecesse a Deus verdadeiramente. Todos estavam procurando matar um ao outro. Todos estavam procurando satisfazer os seus próprios desejos, levando para a cadeia um ao outro, levando para a cadeia os seus próprios irmãos. No versículo 3 ainda continua demonstrando o quanto essa cidade ela estava totalmente acabada, porque ele coloca que todos estavam prontos a fazer o mal. Todos estavam prontos a fazer o que não agradava a Deus. As autoridades, elas estavam exigindo dinheiro para que elas pudessem satisfazer os seus próprios egos. Os juízes, eles recebiam presentes para torcer a justiça. Os profetas não seguiam a Deus e eles colocavam os seus próprios desejos, as suas mentes elaboravam e eles diziam: é isso que Deus quer. Nem os profetas, nem os líderes religiosos escapavam, porque eles planejavam coisas más. Que terrível que nós vemos isso. Mais à frente, se você pegar o versículo 5, ele vai dizer coisas que são extremamente preocupantes. Ele coloca que nem os vizinhos acreditavam uns nos outros. Não se confiava nos amigos. Não se confiava em ninguém mais. Cada um, ele tinha que tomar cuidado com o que ia dizer. Tinha que tomar cuidado com o que ia dizer para a sua esposa e a sua esposa o que ia dizer para o seu marido. Olha que terrível o que estava acontecendo com a nação. A esposa não podia confiar no marido. O marido não podia confiar na esposa. Não tinha um amigo sequer que podia ser confiável. E se você olhar um pouquinho mais, observe que no versículo 6, ele vai trazer coisas ainda mais dolorosas. Porque ele diz que os filhos desprezariam os pais. Os filhos desprezariam os pais. As filhas desobedeceriam as mães. E as noras brigariam com as sogras. As noras olhariam para a sogra como inimigos. Este texto está dizendo que os piores inimigos não são os que estavam fora, mas eram seus próprios parentes. Eram os piores inimigos que tinham. Quando uma cidade toda, ela se afasta de Deus. Quando uma cidade, ela não olha para Deus. Quando o povo se desvia do caminho de Deus, são essas coisas que acontecem. E isso estava acontecendo em Jerusalém. Coisas terríveis estavam acontecendo com o seu povo. O seu povo estava se desviando do caminho de Deus. E os seus prazeres não era o Senhor. Os seus prazeres era satisfazer os seus próprios pecados. Numa das minhas aulas que eu tive no meu tempo do colegial, eu tive um professor de história que dizia o seguinte: se você quiser entender o presente, estude o passado. Se você quiser entender os problemas do futuro, olhe para a história do passado. Muitos dos problemas que nós vivemos hoje já aconteceram anteriormente e continuam acontecendo porque o povo tem deixado as Escrituras de lado. Porque o povo não tem olhado para a vontade de Deus, mas tem satisfeito os seus próprios desejos. Muitas igrejas têm deturpado a visão de cristianismo, porque as pessoas têm se afastado das Escrituras. E nós precisamos nos voltar para entender que Deus é o nosso único Senhor e Salvador.
Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, quando as pessoas se desviam do caminho de Deus, a nação está em perigo. A nação está em perigo quando não olha para aquilo que Deus fez. Se você olhar ao longo da história, isso já aconteceu por várias vezes. Se você estudar o nazismo, isso aconteceu também. A própria família denunciava uns aos outros. O irmão tinha que tomar cuidado com o que ia falar, porque o outro irmão podia denunciar ele. E isso vem acontecendo ao longo do tempo, porque cada vez em que as pessoas se desviam do caminho de Deus, sofrem as consequências, porque Deus já avisa a todos o que irá acontecer. Deus é tão maravilhoso conosco que Ele diz o que não podemos fazer, Ele nos demonstra o que podemos fazer, Ele fala quais são as consequências dos nossos erros, e Ele ainda deixa bem claro que no dia do juízo final, tudo será cobrado de nós. Tudo o que você disser e fizer será cobrado de você, será cobrado de mim no dia do juízo final. O problema é que nós achamos que somos capazes de, sem conhecer as Escrituras, seguir os nossos próprios caminhos. É isso que estava acontecendo. É isso que estava havendo. Um povo se desviou do caminho de Deus. E eles estavam fundamentados numa natureza pecaminosa. E quando você se fundamenta numa natureza pecaminosa, você se rebela contra Deus. O povo se rebelou contra Deus, porque os prazeres dele estavam na natureza pecaminosa. O povo se rebelou contra Deus. Sofonias deixa muito claro que o povo não confia no Senhor. O povo não confia em Deus. Quando você não confia em Deus, você se afasta dele cada vez mais. E isso estava acontecendo aqui. Quem não confia em Deus, alguns comentaristas trazem dizendo que comete o pecado da auto-idolatria. Porque se você não confia em Deus, você confia em você mesmo. Se você não confia naquilo que as Escrituras trazem, você confia naquilo que você acredita. Se eu não confio em Deus, eu confio naquilo que eu creio, naquilo que eu acredito. Então eu pratico a auto-idolatria. É muito preocupante quando não se confia em Deus. Porque nós nos afastamos dele, nós fazemos negação da fé. Nós dizemos para Deus, fica na sua aí, porque eu sei muito mais do que o Senhor. Eu sei mais do que eu preciso fazer. E nós precisamos olhar para as Escrituras e ver que toda uma nação ela vai sofrer quando ela se desvia do caminho de Deus. Ainda aqui nós vemos que ninguém ouve a ninguém. Nós vemos que a população estava vivendo as suas próprias vontades e sendo individualista. Eles viviam para si. Eles não estavam ouvindo a ninguém mais. E é interessante que se você olhar para os dias de hoje, isso também acontece. Muitas das vezes quando alguém chega cansado, entristecido e precisa conversar, e ele diz assim, nossa, hoje eu tive um dia cansativo. Via de regra, quem está te ouvindo vai dizer assim, o meu também foi muito difícil, foi um dia cansativo demais. Nossa, eu fiz tantas coisas hoje. E às vezes você só precisa ouvir. As pessoas não se ouvem mais. Elas não ouvem mais umas às outras. E isso você está praticando a individualidade. Você vive só para si. As pessoas parecem que hoje elas concorrem para saber quem é mais doente. Se um tem câncer, o outro está com câncer em fase terminal. Se um perdeu o braço, outro já perdeu a perna, perdeu parte do outro braço. Parece que há uma concorrência entre uns e outros. As pessoas não estão mais se ouvindo. E você sabe por que isso acontece? Porque elas acabam se desviando do caminho de Deus. E aí se vive a auto-idolatria. Eu vivo para mim. E não é isso que Cristo fez. Cristo viveu para o próximo. Cristo não veio para servir.
Veio, né? Cristo veio para servir. Ou está na Bíblia lá, eu não vim para servir, eu vim para ser servido. Não, né? Está escrito, eu vim para servir e não para ser servido. Quando nós não ouvimos uns aos outros, nós acabamos vivendo a auto-idolatria. E nós não amparamos mais o próximo. E Cristo veio aqui e amparou a cada um de nós. Cristo ouviu a cada um. Então é importante nós vivermos como Cristo viveu. Ainda aqui nós encontramos o versículo, eles não aceitavam correção. Hoje nós vivemos um problema muito sério dentro da igreja. Eu me lembro que, quando eu era mais novo, na quinta igreja, meu pastor foi o meu sogro, o reverendo Joaquim, já está descansando no Senhor. E na minha época de adolescência, eu acabei achando que eu podia discutir com ele. E aí ele gentilmente me convidou a ficar 1 mês no banco. E eu fui exortado por isso. Hoje, se um presbítero, um diácono, ou um pastor, ou alguém exorta um filho, os pais entram em colapso. Ficam nervosos. Porque eles não aceitam que o seu filho seja corrigido. A nação não aceitava a correção. Eles não aceitavam ser corrigidos. Os problemas do passado têm acontecido no presente. E isso tem prejudicado. Porque os filhos não estão aprendendo que a correção paterna, ela é o amor que se precisa. Pais não têm corrigido seus filhos. Pais têm deixado que seus filhos vivam de qualquer jeito. E acha que isso é amor. Corrigir é amor. Muitos adultos dentro da igreja não aceitam ser corrigidos. Quando você chama a atenção deles, eles se revoltam, se embrabecem, porque eles não aceitam a correção. Isso aconteceu com o povo em Jerusalém. Eles não aceitavam correção, mas eles não aceitavam porque eles se afastaram de Deus. Eles se desviavam do caminho do Senhor. Observe que se isso entrar dentro das nossas igrejas, das nossas vidas, demonstra que nós estamos nos afastando do caminho de Deus. É importante nós olharmos para as Escrituras e vivermos para a glória de Deus. Nós precisamos ser obedientes à palavra de Deus. Se faz necessário que se obedeça às Escrituras Sagradas, porque Deus é quem reina a sua e a minha vida. E se eu tenho o Senhor como meu Salvador, eu procuro fazer aquilo que está escrito, porque eu quero agradar a Deus e não agradar ao meu coração. Então, quando não se aceita a correção, quando não se ouve mais a ninguém, porque as Escrituras muitas das vezes não são mais ouvidas. Essa semana, eu não sei exatamente quem é que postou esse vídeo, mas eu vi no YouTube determinada pessoa dizendo o seguinte: as Escrituras não estão acima da igreja, estão abaixo da igreja. Então aquilo que a igreja determina é aquilo que tem que ser feito. Estão deturpando a palavra de Deus. E isso está acabando com uma sociedade, está acabando com todo um país. Porque as Escrituras é nossa regra de fé e prática. As Escrituras é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Então elas têm que estar acima de toda e qualquer coisa. Porque Deus é o nosso Senhor e Salvador. Então, se eu não confiar em Deus, se eu não confiar nas Escrituras, eu vou me afastar de Deus cada vez mais.
Nós vemos que Jeremias tinha dificuldade de descobrir um homem sequer justo em Jerusalém. Jeremias tinha dificuldade de encontrar uma pessoa justa. Ele procurou por toda uma nação e ele não conseguia encontrar, porque os seus líderes civis eram líderes que estavam com a sua religiosidade voltada para a idolatria. Os seus líderes religiosos não eram mais porta-voz de Deus. Toda uma nação estava sofrendo, porque o povo se desviou do caminho de Deus. O povo deixou de olhar para Deus. Eles começaram a buscar os seus próprios direitos e não queriam aceitar os seus deveres. Portanto, meus queridos, a nação ela está em perigo quando o povo se desvia do caminho de Deus. Mas a nação ela também está em perigo, não só quando o povo se desvia do caminho de Deus, mas quando também a liderança se desvia do caminho de Deus. Quando a liderança não anda nos caminhos do Senhor, toda uma nação sofre. Nós vimos que o rei Manassés governou por 55 anos. Foram 55 anos de idolatria. Foram 55 anos de sendo levado para um país as coisas pagãs. Foram 55 anos sendo deturpado. Quando a liderança ela não olha para Deus, toda uma nação está em perigo e sofre por isso. Nos versículos 3 e 4, nós vemos claramente sobre isso. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos do cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Sofonias acusa aqui líderes religiosos. Sofonias acusa aqui líderes civis, dizendo que as suas funções, os seus cargos exercidos eram incompatíveis com o exemplo que deveria ser dado. Eles deveriam conduzir toda a nação nos caminhos de Deus. Mas ao contrário disso, eles conduziam uma nação para longe de Deus. Eles não tinham o temor e não tinham o tremor ao Senhor. Toda uma nação, ela sofreu porque a sua liderança era desobediente e era rebelde. As pessoas que tinham autoridade, que tinham o poder para poder olhar para a justiça e a fazer conforme deveria ser, eles olhavam para os seus próprios desejos, rasgavam todo e qualquer vestígio de justiça e assim faziam as suas próprias vontades. Eles se esgueiravam pelas sombras. Eles olhavam para o seu próprio eu, recebiam suborno, praticavam violência, praticavam opressão. Eles eram animais selvagens. O pior do seu eu estava sendo colocado, porque eles estavam se afastando cada vez mais de Deus. Sofonias traz uma palavra muito dura, muito terrível. Ele mostra que cada autoridade, que cada líder religioso caçava a sua própria vítima para poder destruí-la. Eles não olhavam mais para as pessoas, eles olhavam só para si. Os líderes espirituais fracassaram. É isso que ele está dizendo. Os líderes espirituais são fracos. Eles são levianos. São criaturas que não têm valor nenhum, porque são criaturas que se vanglorizavam. São criaturas que eram hipócritas.
São criaturas que mentiam, que eram orgulhosos, precipitados. São criaturas que procuravam fazer as suas ações de forma impensada. Não eram declarantes humildes da vontade de Deus, mas eles eram homens que olhavam para suas próprias vontades. Uma nação toda sofre, porque eles eram inimigos de Deus. Eles revelavam o seu desejo e não queriam fazer o desejo de Deus. Portanto, quando uma liderança ela se desvia do caminho de Deus, ela causa grandes prejuízos a toda uma nação, e a nação está em perigo quando isso acontece. Os sacerdotes profanaram, eles profanaram o que é sagrado. A função de um sacerdote, ela é ser guardião. Mas o que ela guarda? Guarda a santidade. Ela tem que ensinar, tem que dar condições do homem entender a vontade de Deus. Pelo contrário, eles não ensinavam o homem a adorar a Deus, mas ensinavam o homem a adorar a si próprio. Os sacerdotes se tornaram mundanos, porque eles não mais faziam distinção do que era profano e do que era sagrado, porque eles torciam a lei de Deus e diziam que aquilo não era de fato uma verdade. Os sacerdotes já não possuíam uma séria convicção de sua integridade de ser um homem santo. Ou seja, você não conseguia ver Cristo nas atitudes daqueles homens. Você não conseguia olhar para ele e perceber que de fato ele era um cristão, que de fato ele adorava a Deus, que de fato ele era alguém que guardava as vontades de Deus. Mas eles enganavam as almas, cegavam o povo e mostravam para eles o que era contrário à vontade de Deus. Sofonias está mostrando que os sacerdotes não eram leais a Deus. Sofonias está mostrando que eles eram falsos, eles eram traidores. Por isso que nós encontramos essa palavra, homens pérfidos. São homens terríveis. Os profetas e os sacerdotes eram homens que representavam um poder religioso, mas aqui eles estavam representando a sua própria vontade, a sua própria lei, o seu próprio desejo, e eles não estavam anunciando a vontade de Deus, mas estavam anunciando a si, as suas próprias visões. É isso que estava sendo colocado. A igreja, ela tem que produzir uma moral suficiente para conter o avanço da imoralidade, da rebeldia das pessoas. Mas esses sacerdotes não produziam isso. Eles produziam que a imoralidade continuasse sendo propagada cada vez mais. A nação, quando se desvia de um caminho de Deus, quando a liderança se desvia do caminho de Deus, toda a nação ela está em perigo. Só um parênteses aqui. Vocês percebem a importância que é de escolher um líder para o teu país? Vocês percebem a importância que é de escolher um líder para a tua cidade? A importância que tem de ter lideranças que glorificam a Deus e que você enxerga a Deus? Você consegue ver a importância que tem de escolher na hora da votação de um bom diácono? Tem que ver Cristo nele. Um presbítero tem que ver Cristo nele. Um pastor tem que ver Cristo nele. Porque se escolher lideranças que se desviam do caminho de Deus, toda a nação irá sofrer. Toda a igreja irá sofrer quando escolhe errado a sua liderança. Precisa se olhar e ver que Cristo está através daquelas pessoas.
Você precisa enxergar Cristo nas suas atitudes, nos seus gestos. Portanto, se em algum momento, durante este ano ou qualquer ano, qualquer um que está aqui, temos vários visitantes na sua igreja, você for participar da escolha de um diácono, de um presbítero, ou até mesmo de um pastor, de um líder do Ministério de Música, de um líder dos jovens, dobre seus joelhos, ore ao Senhor e peça que Ele lhe dê a direção. Porque se você escolher uma liderança ruim, toda uma igreja vai sofrer por isso. Um líder não é escolhido porque ele é uma pessoa gentil ou porque é um amigo de longa data. Mas um líder é escolhido porque Deus levanta ele para trabalhar na sua obra. E tem que trabalhar para a glória dele. Que nós entendamos isso. A importância de se olhar para um líder é que ele tem que ser como Cristo foi. Para que toda uma nação não sofra. Diaconia é algo fantástico. É uma honra ser diácono. Eu fui diácono. Um bom diácono não é aquele que fica procurando o que fazer para não fazer. Um bom diácono é aquele que faz para a glória de Deus. E não precisa que ninguém fique mandando ou pedindo, mas ele faça com amor e com carinho. Um bom presbítero é um bom pastor também. Um bom pastor é aquele que se dedica ao Senhor. Um bom membro da igreja é aquele que olha para o próximo, ouve as necessidades do próximo e procura com amor ajudar o próximo. Um bom membro da igreja é aquele que olha para Cristo como seu Senhor e Salvador e tem a palavra de Deus como a sua regra de fé e prática. Tomemos cuidado quando formos escolher qualquer tipo de liderança, seja um prefeito, um juiz, um deputado, qualquer um que vá liderar alguém na igreja. Dobre os joelhos e peça a Deus um líder que leve o povo para o caminho de Deus e não que se desvie do caminho do Senhor. Infelizmente, muitas igrejas hoje têm sofrido isso, porque eles têm deixado de lado as Escrituras para viver os seus próprios desejos. Mas ao olharmos para tudo isso, quando um povo se desvia do caminho de Deus, nós vemos que a nação está em perigo. Quando a liderança se desvia do caminho de Deus, a nação está em perigo. Mas a nação ela está em perigo quando isso acontece. E como eu disse no início, é maravilhoso ser chamado a atenção, porque a justiça de Deus vai alcançar a todos. Ninguém escapará da justiça de Deus. Ninguém irá escapar da justiça do Senhor. Por isso que a correção paterna é uma bênção. Por isso que a correção paterna é maravilhosa. O Senhor continuava presente e Ele mantinha um registro da perversidade de cada um. Ele estava ali naqueles momentos que estava acontecendo. Enquanto o rei Manassés estava trazendo todas aquelas coisas pagãs, ele estava presente, ele estava vendo. Ele estava buscando, ele estava observando. Nada passa aos olhos de Deus. Mas Deus ele é tão bondoso que Ele envia o seu castigo. Ele envia o peso da sua mão sobre nós. A justiça de Deus, ela deveria ser o nosso maior motivo de alegria. Porque através da justiça de Deus nós vemos o amor dele. O salmista canta e enaltece quando ele é corrigido, quando Deus chama a sua atenção. O juízo de Deus, ele sempre começa pelo seu povo. O salmista, quando ele comete um erro, ele pede para que Deus não o coloque na mão dos inimigos, mas que o próprio Deus o corrija. O amor de Deus é a correção que vem. Quando um povo se desvia, quando uma liderança se desvia, o juízo de Deus recai sobre cada um de nós.
Nós podemos ver de forma muito clara isso aqui. E Sofonias, ele está trazendo de forma fantástica, mostrando que toda uma população, toda uma nação sofreu por isso. Sofreu porque um povo persistia nos seus maus caminhos. Sofreu porque um povo não olhava para o Senhor. Sofreu porque eles não olhavam mais para Deus. O interessante é que o texto ainda nos mostra, dizendo que se chamasse a atenção, o povo olharia para Deus. Deus não se associa à iniquidade nem ao pecado. Mas Deus chama a atenção do seu povo quando ele foge. Sofonias traz aqui 3 afirmações para nos mostrar que Deus ele é justo. Que Deus ele é o Senhor das nossas vidas. Que Deus ele não falha. Primeiro porque ele coloca a cada manhã. Ele deixa bem claro para nós dizendo a cada manhã. A cada manhã nós podemos ver a luz testemunhando a fidelidade de Deus nas leis da natureza. Deus ele é justo, Deus ele chama atenção e nós vemos a mão de Deus quando nós sofremos porque ele nos chama atenção. Porque a cada manhã você vê as leis da natureza, a mão de Deus. A cada manhã você vê o Senhor sendo igualmente fiel, administrando as leis morais do universo. A cada manhã você, quando abre seus olhos, você enxerga a mão de Deus sobre a sua vida. Deus, ele é justo, mas na sua justiça, ele também mostra a sua graça. Nós somos agraciados por Deus cada vez que nós respiramos, cada vez que nós andamos, cada vez que nós abrimos nossos olhos. Deus ele tem uma moral inigualável, porque a sua palavra é imutável. O que ele disse no passado, valeu no passado, vale hoje e valerá eternamente. Porque a palavra dele não muda, ele jamais vai mudar. Mesmo os homens se levantando de madrugada para fazer o que era mal, Deus olha para eles e Deus diz: vocês experimentarão a destruição. Como eu disse anteriormente, os profetas já haviam anunciado o que iria acontecer se eles desobedecessem a Deus. E só gostaria de lembrar na história, aqui eles foram destruídos pelas mãos dos babilônios. Os babilônios levaram eles escravos, destruíram a cidade, os seus muros e o seu templo. Porque eles desobedeceram a Deus, porque eles não foram obedientes ao Senhor, porque eles estavam vivendo longe de Deus. O juízo de Deus, ele alcança todas as pessoas em todos os lugares. E se você olhar o juízo de Deus, é maravilhoso sobre a mão do povo, porque o povo sofre na mão de Deus, porque eles desobedeceram ao Senhor, mas Deus ainda os ama. Deus ama a mim e a você, mesmo quando a justiça recai sobre nós. O Senhor convidou o povo, quando foi levado pelos babilônios, Ele convidou o povo para ter o temor e o tremor a Deus. Quando a mão de Deus pesa sobre nós, é para que nós tenhamos o temor e o tremor a Deus. Deus não procura conversões emocionais, Ele procura conversões sérias que mude verdadeiramente a vida de cada um. Então, quando a mão dele pesa sobre cada um de nós, é porque Ele espera que haja uma conversão verdadeira. Se eu estou andando por caminhos errados, eu vou virar para andar no caminho que Deus me guiar. Sofonias deixa bem claro que somente um arrependimento verdadeiro poderá impedir o castigo de Deus sobre as nossas vidas. Ele deixa bem claro porque ele diz que o juízo de Deus cairá sobre nós o dia que o Senhor voltar para nos buscar. E o dia que Ele vier, a sua justiça será feita. E aqueles que não estiverem andando no caminho de Deus, porque a graça de Deus foi livremente ofertada a cada um de nós,
aqueles que não andarem no caminho de Deus serão condenados por toda a eternidade. Serão levados para a perdição por toda a eternidade. Porque não confiaram em Deus, não amaram a Deus verdadeiramente. E isso tudo foi transformado, porque eles não ouviram a voz de Deus. Como eu te falei, historicamente nós podemos ver isso acontecer em vários lugares. Alguns lugares da Europa, as igrejas são bares. Alguns lugares da Europa, não se existe mais a crença no nosso Senhor e Salvador. Porque todo um povo começou a trazer as coisas pagãs para dentro de suas vidas. Isso tem acontecido ao longo do tempo. Porque as pessoas têm se desviado do caminho de Deus. Não têm ouvido a sua vontade. Não têm ouvido o seu desejo. Não têm tido o temor e o tremor ao Senhor. Então, ai da nação, quando ela não ouve ao Senhor e se desvia do seu caminho. Ai da nação, quando a sua liderança não ouve a Deus e se desvia do seu caminho. E ai desta nação, porque o juízo de Deus recairá sobre cada um. Talvez, se fizermos uma análise hoje, nós podemos perceber que o nosso país tem sofrido muito. Porque as igrejas têm se desviado, porque seus líderes têm se desviado, porque as escolas têm desviado o conhecimento, têm moldado o conhecimento, têm doutrinado de forma errada as crianças, têm influenciado na doutrinação de nossos filhos. Então, ai de nós, se toda uma nação continuar se desviando do caminho de Deus. Nós precisamos entender o perigo que existe aqui. E o perigo que a nossa sociedade tem corrido. Não podemos desviar do caminho de Deus. Pelo contrário, nós precisamos olhar cada vez mais para Deus. Neste texto nós podemos observar que o que estava acontecendo em Jerusalém, e podemos ver que Sofonias está chamando a atenção de todo um povo, denunciando o pecado que estava em todos os lugares, pecados que eram visíveis, que todos conheciam. O povo tinha governantes, líderes religiosos, representantes da lei, que não adoravam a Deus, não criam como seu Senhor e Salvador. Pelo contrário, eles viam para essas pessoas como pessoas que não olhavam para o nosso Senhor. Por isso, esses líderes, quando eles abandonaram o caminho de Deus, eles introduziram práticas pagãs, e então todo um povo também abandona o caminho de Deus. E isso é terrível, porque nós precisamos reivindicar, porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Então uma nação ela está em perigo quando um povo todo abandona o caminho de Deus. Uma nação ela está em perigo quando a liderança abandona o caminho de Deus. E quando nós temos uma nação em perigo, ela receberá o juízo de Deus no seu tempo. Como eu disse anteriormente, nós temos um Deus que nos chama a atenção, um Deus que nos ensina e um Deus que nos corrige. É esse Deus maravilhoso que nós adoramos. É esse Deus que nós devemos buscar. Portanto, eu gostaria que nós tivéssemos consciência de que precisamos de Deus. Se nós nos mantivermos longe de Deus, nós seremos como animais que buscam os nossos próprios desejos. Se nós nos mantivermos longe de Deus, os nossos desejos mais obscuros serão aflorados. E todos nós seremos culpados, porque toda uma nação se afastará de Deus por nossa culpa, por minha culpa, por sua culpa. Nós devemos ter uma grande repulsa quando você observa uma liderança se afastando de Deus. Quando a liderança introduz
tudo aquilo que nós cremos verdadeiramente que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Se você tem uma liderança assim, no país, deve-se ter repulsa a isso. Porque devemos buscar líderes que se pareçam com Cristo Jesus. Um dos cânticos que eu mais gosto, ele diz: a começar em mim, quebra corações. Ele não diz a começar no presbítero Fábio, não diz a começar no Arthur, ele diz a começar em mim. E nós temos um hino que nós cantamos que diz assim: o avivamento vem lá do altos céus, mas que comece em mim, seguindo além. A mudança começa em mim. A mudança começa em você. Nós somos responsáveis por isso. E nós precisamos fazer com que a mudança comece em nós e siga além. Porque nós devemos ser como Cristo foi. Nós devemos ser discípulos de Cristo. Nós devemos andar como Cristo andou. Nós devemos ser testemunhas vivas do nosso Senhor e Salvador aqui na terra. Que de fato, meus irmãos, a nação glorifique a Deus. E que isso comece em cada um de nós. Amém?